Olá, meus alunos queridos. Espero que estejam todos bem. Diante da situação, é o que a gente mais quer pra gente, né? Então, nós vamos trabalhar com a temática dança. E o conteúdo da dança que a gente vai trabalhar é sobre a historicidade do surgimento da dança de salão. Como foi que surgiu a dança de salão? Quais foram os países que, a partir da sua cultura, desenvolveu a dança de salão? Né? Então, tudo isso a gente vai ver agora nessa videoaula que será apresentada para vocês. Tá bom? Muita atenção na hora de assistir, para que vocês possam, lá na frente, responder as questões que serão colocadas com relação ao conteúdo apresentado. Tá bom? Um beijo para todos vocês e boa aula! Historicidade sobre o surgimento da dança de salão. O objetivo desse trabalho é compreender a trajetória evolutiva histórica da dança de salão no mundo. Os costumes dos festejos e das danças nos palácios foram um ponto culminante da cultura cretense no ano 2000 a.C. Segundo Isaac, 1964, Creta, uma grande ilha no mar Mediterrâneo, perto do Egito, da Grécia e da Ásia Menor, tinha um povo apreciador da música, da dança e das artes. Em 1400 a.C., os cretenses foram arruinados por uma invasão dos gregos bárbaros. E, através dessa invasão, os gregos foram influenciados pela cultura desse povo. A dança de salão nasceu inspirada na cultura grega. Com o declínio da Grécia, o Império Romano, no século VIII a século V d.C., herda toda a arte grega e, com ela, as danças. Há, neste período, o desenvolvimento técnico da dança e, com isso, a pantomima chega ao seu auge. Os cerimoniais gregos e romanos eram vistos como itens indispensáveis para o status da nobreza e foram tão apreciados que evoluíram junto à cultura universal. No início, as danças sociais da nobreza eram semelhantes às danças formais dos camponeses. Porém, com o tempo, os nobres adotaram um estilo de dança próprio. O mais praticado eram as base dances, danças severas de salão em que, de acordo com o nome, não há saltos, eram lentas, com pequenos passos deslizantes. O entendimento de dança como arte começa na Itália no século XV. Surge o advento da corte provençal, estabelecendo um código de comportamento social e, com ele, a dança da corte assume características especiais, diferenciando nitidamente do povo. Osana, 1998. Em Florença, na corte dos Médicis, era comum a realização de festas no estilo clássico dos romanos, na qual denominaram de balo ou bailado. Havia um espetáculo conhecido como intermezzo. Quando o baile da corte iniciava, eles dançavam uma calata, dança de pares, soltos com movimentos tranquilos. A piva, dança rústica acompanhada pela piva. A moresca, dança de solo de origem árabe, trazida para a Itália no tempo das cruzadas, representando a luta entre cristãos e mouros. A sarabande, dança com avanços e recuos, onde os casais passavam entre filas de bailarinos. Como também a galiarde e a rodopiante volta. Do intercâmbio entre a Itália e a França, surge o casamento de Catarina de Médici, 1519 a 1589, filha do rei italiano, com Henrique II, rei da França. Com esse casamento, a França recebeu inúmeros artistas oriundos da Itália,
que ensinaram os costumes praticados nos cerimoniais da corte italiana. Surge na França o mestre de dança, com o intuito de mediar o intercâmbio de bens culturais coreográficos entre as classes altas e baixas. Muitos desses mestres eram de origem judaica e o seu recrutamento dos guetos devia-se às suas habilidades e criatividades artísticas. Tais habilidades foram desenvolvidas nas limitações dos guetos através dos festejos nos quais o canto e a dança assumiam os meios de expressar, apesar de tudo, sua alegria de viver. Para isso, destinou-se um lugar especial, a casa de dança, que se mostrava muito pequena para abrigar todos os dançarinos. Por essas razões, constataram que todos os dançarinos deveriam se mover numa mesma direção e adotar desenhos retraçados. Determina-se, então, o sentido anti-horário para bailar nos salões e o respeito ao espaço alheio. Estas experiências proporcionam aos mestres, com o conhecimento que tinham das danças dos plebeus, transformar e codificar estas danças numa arte mais refinada, aumentando seu valor para os nobres. Com a facilidade de comunicação entre os povos através das navegações e da imprensa, a dança de salão foi popularizada no ano de 1820, com o delicado minueto. Mais tarde, surgem o cotillon e o quadrille. Até então, danças com características de pares abertos, mãos dadas lado a lado. A partir do século XIX, ocorreram profundas transformações no estilo de dançar. Desapareceram o minueto e o quadrille, surgindo a valsa, versão simplificada da dança austríaca Ländler. A primeira dança com homens e mulheres frente a frente. Difundiu-se lentamente, pois o contato físico escandalizava muita gente. Entretanto, sua popularidade cresceu, tornando-se importante dança de salão. Com a era do jazz, na década de 20, os norte-americanos inventaram o charleston. Já o samba, a rumba e o cha-cha-cha vieram da América do Sul. Danças populares tornaram-se uma loucura durante e após a guerra, incluindo a Jetburger nos anos 40, o rave nos anos 50, o twist nos anos 60, a discoteca nos anos 70, a robótica e o break nos anos 80. Os anos 60, 70 e 80 afastaram os pares dançarinos das casas de dança com música ao vivo, devido às suas músicas serem eletrônicas e dançadas de forma mais solta. Apesar das músicas estarem presentes no modismo, a dança de salão nunca deixou de ser praticada pelos aficionados no assunto. Com o intuito de não caírem no esquecimento, estas danças começaram a ser praticadas não apenas socialmente, como também por profissionais de dança em campeonatos nacionais e internacionais. A dança social passou a ser chamada de ballroom dancing. Essas competições possuem regras rígidas e estão divididas em duas categorias: a standard, ou danças suaves. Se tem a valsa, o foxtrot, o tango e o quick-step. E a categoria swing, ou danças rítmicas. Tem-se o swing, o cha-cha-cha, a rumba, o mambo e o samba. A Olimpíada, realizada na cidade de Atlanta nos anos de 1996, teve a dança de salão como um desporto demonstrativo. A partir de setembro de 1977, a dança de salão, conhecida internacionalmente como ballroom dancing, passou a ser considerada como desporto olímpico. Terminamos aqui, meus alunos, um breve histórico de como surgiu a dança de salão no mundo. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar com a dança de salão no Brasil.
Obviamente que todo esse trabalho que vocês estão vendo agora fundamentou a chegada das danças de salão no nosso país. Veremos isso no próximo encontro. Um abraço a todos.